Então, para falar da saudade, né, a gente pode falar de um encontro, né? Eu sei que, Virginia, eu sei que nós teríamos aqui muitas perguntas para fazer, né? Mas acho que sobre o que ela pensava, sobre o que ela acreditava, né? Assuntos que eu acho que você descreve muito bem no seu livro, depois nós vamos mostrar. Mas antes, eu gostaria de pegar um pouquinho, perguntar com você, né? Queria que você contasse um pouco sobre como foi o seu encontro com a Primavera. E aqui eu lendo o seu livro e o seu site, né? O seu trabalho que você divulgou, eu percebo que, na verdade, não foi só um encontro, né? Pelo que eu vi, parece que foram aí 3 encontros que eu pude ver, né? Ou pode ter sido mais. O primeiro, que eu acho, foi que o encontro da geógrafa, né, e professora Virgínia com a engenheira agrônoma, doutora Ana Primavera. Acho que um segundo encontro seria o da Virgínia com esse grande ser, né, ou seja, a essência de quem realmente ela era. E aí um terceiro encontro parece ser com você, a Virgínia, com a agroecologia. Ou seja, a Virgínia, geógrafa, né, começou a se envolver e, de repente, ela entrou na ciência que é a agroecologia. E você poderia falar assim, né, lendo o seu livro, lendo o seu trabalho, você conta, né, esses encontros que foram acontecendo, né? Eu acho que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Eu acho que eu sou uma Virgínia completamente diferente. Acho não, eu tenho absoluta certeza que eu sou uma pessoa completamente diferente da Virgínia que nunca tinha escutado falar da Primavera, né? E o meu primeiro encontro com ela foi escutar a voz dela falando sobre uma plantação de arroz que tinha lá, uma plantação de arroz, e a lagartinha foi lá e rapapá, ela fala isso, rapapá. Eu já escutei isso tantas vezes que eu já memorizei. E a lagartinha foi lá, comeu, e essa plantação estava cheia de adubos químicos, toda adubada quimicamente, desequilibrada. E aí, do lado tinha uma outra de arroz também, mas ela estava meio que abandonada ao mato. E a lagartinha estava com fome, foi lá, comeu toda essa adubada e foi para o campo do lado, comeu também. Comeu e morreu. E aí eles pegaram essas lagartinhas, puseram no ácido lático, que dá para ver ela translúcida por dentro, e da boca o ânus da lagartinha dava para ver os triângulozinhos das folhas que ela comeu. Então, na verdade, assim, ela comeu e não digeriu. Como eu posso comer a tampa dessa caneta? Eu posso engolir isso aqui, mas eu não vou digerir, né? Então, ela explica que a praga, no caso, a lagarta, que eu já abandonei essa palavra praga do meu vocabulário depois que eu conheci a Primavera, ela come porque ela tem a enzima capaz de digerir aquela substância da comida que ela está comendo, né? E a lagarta que comeu esse arrozal saudável, ela não tinha enzima para digerir, por isso ela morreu. Quando ela come o arrozal que está adubado quimicamente, mas ele está desequilibrado, ela tem enzima para digerir. Isso foi só o começo de tudo que ela foi falando, e aquilo, como eu escrevo no meu livro, parece que a minha cabeça estava cheia de sementes e, de repente, todas germinaram ao mesmo tempo. E aí eu fiquei louca com ela, fiquei louca. E aí comecei a procurar por ela nos sites, na internet, livros. E ela tinha esse livro aqui, que até nem é muito difícil de achar. Esse livro só tinha lá em Goiânia. Eu tenho família em Goiânia. Tinha um livro desse lá numa Saraiva, não sei, em Goiânia. Eu fui para Goiânia buscar o livro. Isso que tinha no estoque, deixa eu deixar aqui o pessoal ver. Mas o cara não achava. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai me procurar esse livro, tá em algum lugar aí guardado errado. Aí ele achou o livro e eu fui lá buscar.
E aí tem aqui a letrinha dela, autografada para mim e tal. E sem exagero, sim, eu comecei a procurar por ela em todos os lugares, em tudo, eu comecei a imprimir tudo, ler tudo, e foi isso, assim, no começo. O meu começo com ela foi, foi esse encanto que eu acredito que muita gente é igual a mim. Eu acredito muito, assim, que muita gente tá se identificando comigo nesse momento. Sim, realmente, eu como eu estava até conversando com você há pouco, realmente quando você começa a ler a Primavera, é um mundo que se abre, né? Ela tinha uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem muito gostosa, é muito gostoso de ler os livros dela, é muito gostoso. Alguns livros são bem técnicos, né? Você vê assim, algumas coisas, alguns assuntos, alguns artigos que você vê são bem técnicos, mas alguns ela parece que ela fez, ela escreveu para o produtor mesmo, não é, Virgínia? Acho que é isso. Ah, com certeza. Ela falava isso. Eu quero que o agricultor me entenda, né? Ela até falava assim, o agrônomo ele vai lá para confrontar, né? Ele não vai lá para aprender e somar, ele vai confrontar. Tem esse livro também, que esse livro não está mais, deve ter em sebos. E aí eu comprei também na mesma leva, e eu assim, vou ler um trecho que ela fala assim, ó: embora o homem se sinta mais macho quando até sabe dançar valsa com seu trator no campo, a terra não gosta disso. Máquinas compactam horrivelmente a terra, especialmente quando esta é úmida. O maior problema na América do Norte e no Brasil é a compactação dos campos pelas máquinas. Então você vê que é um jeito de escrever que não tem papa na língua. Ela era assim, né? Ela era uma pessoa muito franca, muito direta. Ela falava o que ela achava. Se ela tinha que discordar, ela discordava. Se ela tinha que te elogiar, que era uma coisa bem difícil de você conseguir, ela fazia um elogio. Então receber um elogio dela era uma coisa realmente muito muito boa, porque você sabia que aquilo era de fato um elogio, né? Não era uma coisa para agradar. Mas ela sempre priorizou o agricultor. Ela ia nos assentamentos do MST ajudar as pessoas, porque recebiam a terra, não sabiam cuidar, não sabiam plantar, né? Eu mesmo, no meu livro, eu conto a história de uma mulher que ela recebeu a terra e aí ela construiu uma casa. Sabe essas janelas de veneziana que tem aquelas frestinhas? A casa inteira era um retângulo assim com essas janelas e uma abertura para a porta. E um telhado de zinco, com um calor, assim, se passava na frente da porta, assim, saía aquele bafo de dentro de casa. E aí, como estava esse calor, quando eu passei, eu vi que ela tinha uns copinhos com flores de maracujá pela mesa, assim. Que a flor de maracujá é uma coisa muito linda, né? Realmente. E atrás da casa dela tinha esse pé de maracujá, com aqueles besouros grandes, assim. Ah, Nossa, seu pé de maracujá tá bonito. mamangava, né? É. As- Aí ela falou assim, mas esse pé de maracujá não presta, não. Ele nunca dá fruto. Mas ela arrancava as flores. Ela não sabia que a flor vira um fruto. Ela não sabia o princípio mais básico do plantar e colher. E aquilo acabou comigo. Assim, eu não sabia naquele momento se eu explicava para ela. Eu não queria me sentir superior a ela. Eu não queria me sentir melhor que ela. Entendi. E eu não queria que ela se sentisse inferior a mim. E foi naquele momento que depois caiu essa ficha para mim em relação à Primavera, e como ela ia e ela se doava a essas pessoas, né? E é tão lindo de ver que eu pude ter esse privilégio de acompanhar a doutora Ana em alguns encontros de agroecologia, e eles chegavam com as cestas repletas de alimentos que ela ensinava eles a plantar, né? O beabá mesmo, o solo tem que ficar coberto, o quebra-vento, tudo aquele beabá que é só ela. Hoje, para a gente, é uma coisa tão óbvia e batida. Eu até ponho nos textos, ela fala, vou pôr de novo. Sim, toda vez que eu ponho é uma
revolução. As pessoas falam, nossa, é mesmo. Para quem já leu, reforça. Para quem nunca soube, abre uma janela, assim, uma clarabóia gigantesca, né? Então, realmente, o contato com a Primavera nesses primórdios e depois essa linguagem tão acessível que ela tinha ajudou, acho que, a gente a mudar a visão da agricultura. Eu acho que isso é um movimento sem retorno, porque a hora que você envereda, você tem contato com ela, você nunca mais consegue retroceder, você só quer avançar em direção a ela, como se fosse em direção à luz, assim, sabe? É a minha impressão. É que eu sou muito suspeita, né, para falar da Primavera, mas eu acho realmente isso.